Bom, vamos lá. Em face do já exposto aqui nesse curso, imaginemos a seguinte situação, né? Que o Estado, o município, decidiu um órgão, né? Uma entidade, decidiu assim, vamos fazer o nosso PCA então, vamos ingressar nesse relevante artefato de governança em contratações, ok? E aí vem a pergunta, qual o próximo passo e em especial, quando que eu tenho que fazer esse PCA? Ó, estamos aqui no mês de maio, de junho, de julho, de agosto, setembro. Eu posso começar a fazer agora? Quando que eu devo fazer e quando que eu devo terminar a primeira versão do meu PCA? Esse é o objeto desse episódio número 3. Vem comigo. Então é isso, né? Decidimos que vamos fazer o nosso PCA. Então imaginemos, eu, você aí, a gente é de um órgão, de uma entidade. Então a gente decidiu, vamos fazer o nosso PCA. Nunca fizemos antes, tá? Nunca fizemos antes. Então, a primeira pergunta que vem é óbvio. Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? O que a gente vai fazer agora? E aí a gente tem dois caminhos, tá? Pelo menos dois caminhos, dois principais. O primeiro caminho é o mais formal. Eu já vou fazer a minha regulamentação infralegal. Essencial. Esse ato, de fato, né, ele é essencial. Essencial para definir papéis, essencial para definir responsabilidades, para definir prazos, para definir ritos. Assim, de primeira grandeza. Agora, pode ser que eu fique um pouco temerário. Assim, será que eu já vou regulamentar? Porque a partir do momento que eu crio regras, normas, tudo, eu tenho que cumprir e não posso errar muito, né? O princípio da legalidade. Então, um outro primeiro passo é eu fazer um piloto, né? Eu faço um piloto, olha, a gente vai fazer aqui um piloto para testar tudo, corro o ano que vem e aí depois, já com talvez um pouquinho mais de acerto, eu faço a minha norma derradeira, que nunca é derradeira, por óbvio, ela sempre tem que ser aperfeiçoada. Eu tenho, obviamente, um meio termo, tá? Feito a gente fez em São Paulo. Primeira vez que São Paulo estava fazendo o PCA, a gente colocou, olha, vamos colocar a norma e para o próximo ano, que é quando corre, a gente elabora um ano para executar em outro, né? Então o PCA elaborado esse ano para o ano que vem, ele é facultativo, tá? Só para a gente poder testar. Você corre o risco, por óbvio, né, sendo facultativo, de ninguém fazer. Então você precisa ter toda uma coordenação por trás nisso daí. Mas isso a gente pode falar em outro momento desse curso. Agora a gente vai falar do prazo, tá? Então resolvi fazer o meu PCA, imaginemos que eu faço de acordo com o que está previsto em lei, tá? Então estamos em algum mês do ano. Será que eu faço esse ano? Será que eu faço o ano que vem? E aí nós temos que trazer à baila, resgatar mais uma vez o que o artigo 12 da 14133 fala. E o que o artigo 12 diz? Estou aqui com o meu roteiro mais uma vez, tá? Inciso 7º. Vai aparecer aqui na sua tela, tá? A partir dos DFDs, a gente já sabe o que é, né? Os documentos de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento poderão, tá? A gente já trabalhou bem nisso no vídeo passado, tá? Poderão, na forma de regulamento, olha aqui, na forma de regulamento, tá? Elaborar o PCA, já vão? PCA, fica mais fácil pra gente, tá? Para racionalizar contratações, etc, etc. E aí sim, eu vou sublinhar, eu vou destacar, subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Ponto. Acabou. Então, o que a gente tem? O PCA, ele é subsídio informacional da LOA, tá? Até mesmo do PILOA. O que é o PILOA? É o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Então, o PCA do seu órgão, da sua entidade, ou eventualmente, se você faz para a Secretaria de Gestão do seu estado, do seu município, que congrega todo o executivo, tá? Ele tem que ser fechado, isso daí, antes de se encaminhar o PILOA para o Legislativo, porque ele é insumo, né, informacional. Então, e o que acontece? O prazo de encaminhamento do PILOA
para o legislativo varia. Não é todo mundo que é em junho, julho, agosto. Tem alguns lugares que é outubro, setembro, agosto, tá? Julho. Então tem que ver na sua localidade quando que isso ocorre. E quem tem essa informação mais precisa é a área financeira, tá? Só que isso já vai implicar o quê? Se você está em dezembro de um ano, tá? Estou em dezembro. Eu vou fazer o PCA já, tem que fazer agora? Não. Aí você não está cumprindo especificamente a lei. Porque deixa em dezembro, cara, o PILOA já foi pro legislativo há algum tempo. Então você não vai estar cumprindo especificamente a lei, um desígnio da lei, de você planejar o seu orçamento com base também, né, na sua demanda, na sua expectativa de demanda de compras. Então, isso muda. Isso traz uma mudança também aí, né, bem impactante na administração pública. Por quê? Porque a área financeira está há muito tempo trabalhando, às vezes sozinha, né, às vezes aí dentro dos seus ritos cristalizados, para definir e bem estimar a proposta orçamentária para o seu órgão, para a sua entidade, para o próximo ano. Quando você fala assim, olha, agora você vai ter que esperar que eu vou ter que te mandar o PCA para você considerar isso para a proposta do ano que vem. Olha, isso pode dar um pouco de confusão. E aí vem então a pergunta, e agora, né? E agora? Bom, agora o que se tem é a necessidade de conversar com o setor financeiro do seu órgão e da sua entidade. E chegar e falar para eles, olha, a partir desse de agora, e leva para eles, obviamente, a Lei 14.133. A partir de agora, tem que fazer o PCA, e a primeira versão do PCA eu tenho que encaminhar para você, né? Para vocês levarem em consideração para fazer a proposta orçamentária do órgão para o exercício subsequente, do órgão da entidade. E aí você vai ter que ter uma adequação, primeiro, de prazos, tá? Porque a área financeira vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que encaminhar a minha proposta em agosto. Só que eu levo a consideração do que você vai, levo em consideração que você vai me trazer e eu tenho que trabalhar em cima disso. Então você precisa me encaminhar isso 2 meses antes. Você vai encaminhar em junho, por exemplo, tá? Por exemplo, em junho. Ah, bacana. Então adequar prazos é essencial. E com base nisso, você vai fazer uma conta de chegada. Olha, se eu tenho que fechar meu PCA em junho, eu tenho que submeter à autoridade competente ou máxima para a chancela 15 dias antes. Então, a área de compras tem que trabalhar nisso, não sei o que, de repente, olha, até fechar tudo, compilar 1 mês e meio antes. E então eu tenho que receber os DFDs tanto, o cara tem que começar a fazer o DFD, e esse evento é em fevereiro, às vezes, né? Março, começar a fazer o PCA em março, tá? Para o exercício seguinte. E, obviamente, quanto mais você puxa no tempo, mais fragilidade você pode ter nos dados do seu PCA. Tá? Esse é um paradoxo que existe mesmo, existe. Agora, outro ponto a ser afinado com o setor financeiro diz respeito à informação. Porque às vezes você vai encaminhar o PCA para a área financeira e fala assim, olha, isso aqui não me serve de nada, eu já vi várias vezes, isso aqui não serve de nada, que eu preciso da classificação orçamentária, que eu preciso não sei o que, aí você tem que falar, olha, isso aqui é com você, ou não é com você, tá? Mas às vezes pode ter uma resistência sim, tá? Já que ninguém gosta que se intrometa no seu trabalho. Isso acaba sendo uma intromissão legal, tá? Legal. Mas é uma intromissão. Então pode ser que a gente fale, olha, eu preciso de mais não, isso aqui não serve para nada. E tem uma crítica, e tem que conversar, e tem que quebrar as resistências, fazer essa coordenação e, obviamente, via o empoderamento da cúpula da organização é essencial. Então aqui, ó, eu até coloquei adequação da informação, nível da informação, tem que ter um nível, né? Qual é o nível que eles querem da informação e também o que deve ou não constar do PCA. Importante, por quê? Porque às vezes você colocou lá no seu PCA prorrogação contratual. Prorrogação é que já é um contrato assinado, tá? E ele vai continuar com o mesmo contratado. Você só vai dilatar a vigência. E às vezes o financeiro já está considerando isso como uma despesa continuada no seu planejamento.
E aí, quando vem o PCA, dá uma sobreposição de informação. Então, tem que alinhar bem. Você pode ter prorrogação do PCA? Pode, se quiser, pode. Tá? Se quiser, pode. Agora, tem que ficar muito claro aí para eles, olha, o meu PCA tem prorrogação também. Ah, separa num anexo apartado? Não separa? Alinhe com o financeiro para depois não ter tanto conflito. Beleza? Conclusão direta. Primeira conclusão é que tem a necessidade, sim, de revisão de um monte de norma infralegal pelo Brasil, que estão colocando, às vezes, o prazo de elaboração do PCA após o encaminhamento do PILOA para o Legislativo. Tá? E isso aí, sim, isso aí entra em confronto com a 14133. E a outra conclusão também é que você tem que conversar com a área financeira. E quanto mais o setor financeiro do seu órgão estiver dentro do ritmo, nos primeiros passos do PCA e conseguir, às vezes, ele mesmo dar uma sugestão, se acatar e etc., menos resistências vão surgir ao longo do caminho. Beleza? Grande abraço.